Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui hoje para a segunda aula do minicurso de Funções Vitais 1. A aula de hoje é sobre Fisiologia da Tireoide. Hoje a gente vai aprofundar mais do que a gente já deu em introdução na aula anterior, que a gente falou um pouco sobre tireoide também, alguns exemplos. Então vamos começar hoje com algumas perguntas para estimular o nosso estudo. Primeiramente, vocês já se perguntaram por que no exame da teste de gravidez a gente sempre pede o beta-HCG primeiro e nunca foi solicitado na sua vida o alfa-HCG? Guarda bem essa pergunta aí, porque a gente vai responder durante a aula. Em segundo lugar, por que a grávida vomita tanto, tem tanta aquela sensação de ânsia de vômito durante a quinta até por volta da 12ª semana de gestação? Esse é um estado que a gente chama de hiperêmese gravídica. E em terceiro lugar, uma perguntazinha bem simples é: quem vai regular essa nossa secreção tireoide? Para quem assistiu ao vídeo aula anterior e está ligado ainda, sabe responder essa, viu? Começando então com um caso clínico bem simplesinho. A gente tem um paciente de sexo feminino de 26 anos. Por que eu coloquei paciente de sexo feminino? Porque geralmente o problema de tireoide acomete sempre um paciente de sexo feminino. A epidemiologia ela é mais propícia a acometer pacientes de sexo feminino. Então, 26 anos, casada, professora residente de Vila Velha, em Espírito Santo. Ela procura unidade de saúde referindo insônia há cerca de 2 meses, associada à palpitação, que é a sensação de... A palpitação é você sentir o coração batendo no peito, ou seja, o coração está sempre batendo no peito da gente, mas a sensação, ou seja, você passar a sentir isso, é chamada de palpitação. Teve também dispneia a esforços antes habituais, ou seja, antes ela fazia alguns esforços que eram comum para ela, como, sei lá, varrer a casa, ir na academia, e não sentia nada, e agora passou a sentir essa dispneia, ou seja, essa falta de ar ao fazer essas atividades. Ela vai relatar ainda perda de peso involuntária, apesar do aumento de apetite, ou seja, ela estava comendo mais e estava perdendo peso. Teve também nervosismo e incapacidade de concentração. Ela nega o uso de medicações diárias, nega a presença de comorbidades cardíacas, respiratórias ou endócrinas. E relata história familiar de distúrbios tireoidianos. A gente tem que estar sempre atento aos distúrbios familiares, porque isso vai poder se refletir ou em filhos ou a partir de nossos pais. Ao exame físico, a gente vai encontrar ela com bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, acianótica, anictérica, hidratada, afebril e normotensa, ou seja, nenhum problema assim, de ectoscopia em geral. A pele e mucosa dela estão normocoradas, porém a palpação a gente percebe a pele dela quente e úmida. O sistema respiratório, o tórax está atípico, ou seja, tem alguma alteração do tórax dela, que não foi relatado aqui. O ritmo respiratório está eupneico, ou seja, está normal o ritmo respiratório durante ao exame. A ausência de tiragem e retrações, ou seja, tiragem e retrações é quando você passa a utilizar a musculatura acessória que está acoplada ao seu tórax. Ou seja, eu passo a respirar, só que para poder melhorar essa respiração, eu faço força na musculatura e começa a aparecer essas tiragens e retrações, que é mais visível se vocês procurarem um vídeo no YouTube que mostra tem muitos pacientes mostrando essa tiragem e essas retrações. A expansibilidade torácica está completamente preservada, o frame está normal e a percussão está tudo normal. O sistema cardiovascular dela, a gente vai perceber na ausculta bulhas normofonéticas, porém em 3 tempos. Ou seja, o comum é em 2 tempos, mas ela apresentou aqui para a gente uma bulha cardíaca em 3 tempos, porém sem sopros, mas com ritmo irregular. A frequência cardíaca dela está um pouco elevada, está 106. Na tireoide, a gente vai encontrar a consistência fibroelástica. A consistência fibroelástica da tireoide é a consistência normal, é a que toda tireoide deve ter. A ausência de nódulos, forma e volume aumentados. Forma e volume aumentados em 2 vezes, devido à presença de bócio difuso e simétrico. A ausculta, a gente vai perceber sopros e frêmitos nessa tireoide. Por fim, o exame dos olhos, a gente vai ter um achado muito interessante que é de protrusão ocular, ou seja, a gente dá o nome disso de exoftalmia. Guarda bem isso no coração de vocês aí. Então vamos ter 3 perguntas que devem ser feitas assim que a gente vê esse caso clínico, que são: como devem estar os exames complementares desse paciente? Quais são os exames complementares disso? Vai ser o FSH, que a gente vai pedir, que é o FSH, não, desculpa, o TSH. A gente vai pedir também T4 livre, que é o hormônio liberado pela tireoide. Então, o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e pede também o T4 livre, que é a quantidade de hormônios tireoide circulante.
Gibbs, por que a gente não pede T3 também? Aí a gente vê depois que o T3 ele está apenas mais presente intracelular. Então não adianta pedir algo intracelular que não vai ter reflexo, vai fazer um exame de sangue da paciente. Quais são os dados que chamam a atenção da paciente? Como a gente comentou, a pele dela quente e úmida, essa presença de terceiro tempo no sistema cardiovascular, na ausculta da bulha, também esse aumento do volume da tireoide dela também é algo que a gente tem que estar bem atento. E também, não só isso que a gente percebeu no exame físico, mas também toda a história dela. A história dela relata uma situação muito assim de aumento do metabolismo, ou seja, ela relata que está comendo mais e está perdendo peso da mesma forma. Ou seja, ela está relatando que o metabolismo dela aumentou demais. E tanto que até o sistema neuronal dela, o sistema nervoso dela, ela está relatando insônia, está relatando que está sem conseguir manter a concentração, ou seja, ela está muito hiperativa. E por fim, uma pergunta aqui bem interessante, que é: o que é um bócio? De cara, eu vou dizer para vocês assim, de uma forma assim bem chula mesmo. Um bócio é qualquer aumento que vocês perceberem ao exame físico na tireoide de uma paciente ou de um paciente. Peio, não tem muito o que fazer não. Isso é um bócio. A partir do tipo do bócio, como aqui a gente tem o dela que é um bócio difuso e simétrico, a gente vai poder definir qual é a etiologia da formação desse bócio. Então, dando continuidade aqui, os objetivos da aula são: primeiro, compreender a síntese e a função dos hormônios tireoidianos. Segundo, saber como proceder diante de distúrbios tireoidianos. Terceiro, entender quais são as interações do T4 e T3 com os órgãos, ou seja, o que é que a presença deles faz, o que é essa presença deles, como elas atuam. Em quarto lugar, ver as aplicações diárias da fisiologia da tireoide. Então, dando início aqui à aula, na introdução a gente vai ter que relembrar todo o sistema do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, para a gente poder firmar aqui o conteúdo e entender de que forma ele se dá. Vocês lembram que na primeira aula eu falei que o frio ele estimulava a tireoide, ou seja, a partir do momento que aumenta o frio, ou seja, diminui a temperatura, eu preciso incentivar a minha tireoide a aumentar o metabolismo, para que esse metabolismo aumentado ele possa aumentar a dissipação de calor, e essa dissipação de calor manter a minha temperatura basal em 36 graus, 36,5 no máximo. Então, a gente tem os estímulos externos, bem como estímulos de medicamentos. O glicocorticoide ele é negativo para a tireoide, bem como o estrogênio produzido pela mulher, ele é positivo. Ou seja, lembra que eu disse a vocês que a epidemiologia indicava que para mulheres era mais comum a presença de distúrbios tireoidianos. Por quê? Porque o aumento do estrógeno ele já tende a fazer estímulo na hipófise, e esse estímulo aumentar o TSH e então estimular a tireoide a produzir os T4 e T3. Só que o que acontece? Vocês vão ver que o TSH ele possui uma característica de hiperproliferar, ou seja, ele estimula a proliferação celular da tireoide, o que não é comum, porque a tireoide, já quando a gente nasce, até quando a gente cresce, o turnover, ou seja, vou botar aqui o turnover, que a gente chama uma palavra em inglês, que é essa troca celular, essa produção celular dela é muito baixa. Então vamos continuar. A gente vai lembrar aqui o TRH, que é o hormônio regulador da tireoide, vai sair do hipotálamo, vai entrar no sistema porto-hipofisário, vai até a adenohipófise. Aqui na adenohipófise a gente vai ter o estímulo da produção de TSH, e o TSH vai correr para a tireoide, e na tireoide ele vai estimular a produção de T3 e T4. Esse T3 e T4 vai ganhar circulação, e na circulação ele vai ganhar os órgãos-alvos que ele deve atuar, e basicamente todos os órgãos do corpo vão ter essa responsividade ao T3 e ao T4. E na circulação eles também fazem o feedback negativo para a hipófise de volta, para diminuir a produção delas, ela está bom demais a produção já. E o feedback negativo ao hipotálamo, para a gente também entender que o hipotálamo tem que dar uma segurada nessa produção. Então, revisado todo esse sistema, a gente vai ter que entender que a tireoide sintetiza T3 e T4, chamados hormônios tireoidianos. A gente vai entender também que os hormônios tireoidianos atuam no crescimento, desenvolvimento e metabolismo do corpo humano. O mecanismo de base da sua atuação é por ligação do T3 ao receptor de hormônio tireoidiano, porém, a gente já viu que
a quantidade de T3 na circulação é menor, ou seja, já fica aquela luz aí perguntando assim, será que acontece para poder ter mais T3 ligado se eu tenho maior quantidade de T4? Então, a gente já começa a imaginar que possa ter na circulação algum fator que, ao T4 livre entrar dentro da célula, ele seja transformado em T3, e é uma atuação muito boa porque a gente vai encontrar fármacos que atuam nesse sistema. A gente tem também que o iodo é um elemento essencial na síntese dos hormônios tireoidianos. Então, a presença do iodo é algo muito importante, tanto que locais em que a deficiência de iodo é prevalente, então a gente tem a prevalência da doença, que é o bócio endêmico. Por fim, vamos entender bem aqui como é que está situada a nossa tireoide. A gente vai ter aqui o seguinte: a cartilagem tireoidea, que é essa daqui que eu vou marcar para vocês. A cartilagem tireoidea. Poxa, de branco não dá gás, né? A cartilagem tireoidea, que é essa aqui que está marcada de vermelho. Logo abaixo dela, a gente vai ter a cartilagem cricotireoidea. E 2 a 1 centímetro abaixo, a gente vai ter toda essa tireoide. Por que recebe o nome tireoide? Vem de tyrus. Tyrus é uma palavra que remete a escudo, então ele lembra bem um escudo. Então é por isso que o nome é tireoide, porque lembra bem um escudo. De forma que, se a gente for olhar aqui no corpo humano, a gente vai ter aqui, como eu mostrei a vocês, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, desculpa, na cricotireoide. A cricotireoide é o ligamento. Aí tem a cartilagem cricoide e logo abaixo a tireoide. A gente viu que no caso clínico, o médico ele foi lá e realizou o exame físico da tireoide. E como é que isso deve ser feito? Basicamente, vou colocar aqui todos os órgãos que vão estar com um obstáculo para vocês poderem palpar a tireoide. Então, aqui a gente tem o músculo esternocleidomastoide passando daqui, da ligação do mastóide até o externo. Então, a gente vai precisar realmente fazer esse exame físico com 2 mãos. Por quê? Porque a gente vai precisar puxar esse músculo esternocleidomastoide para o lado, bem como o esternoióide, poder fazer um deslocamento deles, para que com a outra mão a gente faz o deslocamento com uma e com a outra a gente palpa a tireoide. Então a gente localiza aqui a glândula a cartilagem tireoide, desce aqui a cricoide e logo abaixo a gente já sabe onde está a posição da tireoide da gente. Então a gente faz o deslocamento do músculo e palpa com a outra mão. Então, se eu ocultar aqui esses músculos, vocês vão perceber que logo aqui abaixo a gente vai ter o quê? A glândula tireoide. E facilmente, quer dizer, nem sempre, mas facilmente, a presença de um bócio vai ser notável, porque a palpação da tireoide ela é bem difícil em alguns pacientes que são mais cheios, outros pacientes que têm muito aporte de pescoço e tudo mais. Mas na presença de um bócio, você palpou aqui, você já percebe que tem uma bolinha, uma ondulação não usualmente palpável. Beleza? Então, a gente vai ter também o seguinte. Tá vendo essas 4 bolinhas aqui? Deixa eu marcar com outra cor. Vou marcar aqui de verde. Essa bolinha amarela, essa outra, essa de baixo e essa aqui da esquerda também. São chamadas paratireoide. Elas são que eu chamo assim, uma doideira embriológica que fez com que ela se localizasse próximo à tireoide também. Durante a embriologia, a gente vai ter o deslocamento dessas células e ela vai se localizar próximo à tireoide. Por que eu estou mostrando essa paratireoide? Porque, basicamente, ela vai fazer uma função totalmente diferente da tireoide, que tem relação com o parato-hormônio, que é para metabolismo de cálcio e tudo mais. Só que, quando eu tenho um problema de tireoide, que eu preciso fazer uma tireoidectomia, que é retirar essa tireoide, por vezes o cirurgião pode acabar lacerando fora, lançando fora essa paratireoide também. Então você consertou um problema que era da tireoide, porém agora você tem um problema no metabolismo do cálcio. E você vai precisar agora de um tratamento para essas 2 coisas. Tanto para a tireoide que você tirou, quanto para a paratireoide que acabou saindo junto também. Então a gente vai entender aqui quais são as estruturas da tireoide. O que compõe essa célula tireoide? Então a gente tem aqui zônulas, que é chamada zona de oclusão, que é entre uma célula e outra. Eu impeço a passagem de nutrientes, de qualquer substância entre uma célula e outra. A gente tem zona de adesões, para poder manter essas células aderidas.
os desmossomos, que é essa letra D aqui, que faz o citoesqueleto completo da célula, que mantém aquela forma e estrutura dela. E aqui quem é a célula principal da tireoide? É o folículo. O folículo é a unidade funcional da glândula. Então o folículo é um conjunto de células, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na histologia, que dá a unidade funcional da glândula. Na tireoide a gente tem agrupamentos de 30 a 40 folículos que formam os lóbulos. E esses lóbulos formam, o conjunto deles forma os lobos. Ou seja, aqui na minha tireoide, se eu dividir ela ao meio, eu vou ter o lobo esquerdo e o lobo direito da minha tireoide. Voltando aqui, entre um tireócito e outro, como eu falei, existem as zônulas de adesão e zônulas de oclusão. A gente tem um posicionamento favorável à polaridade celular, que eu vou explicar daqui a pouco, que é as formas com que eu tenho disposto as minhas organelas dentro da célula, que vai ser favorável a toda a função da tireoide, ou seja, a gente chama isso de polaridade celular. Então, o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela produção das proteínas, o complexo de Golgi, as tiroglobulinas e as tiroperoxidases vão estar no lado apical. Esse lado apical é o lado que está voltado para a região do coloide. A gente tem também o NIS, que é um transportador de iodo e sódio, e o TSHR, que é o, como eu falei para vocês, lembra daquele macete? É tudo sigla em inglês, então se a gente for ler do contrário é receptor de hormônio estimulante da tireoide, então ele vai estar do lado basal, ele precisa receber esse estímulo do lado basal para que toda a unidade funcional da glândula ela possa funcionar e então dar o estímulo do lado apical, fazer toda aquela produção do hormônio. Beleza, aqui nessa imagem vocês vão ver toda essa informação que eu falei para vocês. Aqui em cima vamos ter o lado apical. Aqui embaixo vai ter o lado basal que está em contato com a circulação. Então, vindo aqui dos vasos, a gente vai ter o transportador NS, que é sódio, sódio e iodo symporter, ou seja, da sigla em inglês fica sódio, que é o N que a gente já sabe, iodo symporter. Então, ele vai fazer o cotransporte de sódio e iodo para dentro da célula. A gente vai ter também aqui, no lado basal, essa molécula aqui, que é a proteína MCT8, que vai fazer o transporte do hormônio já formado T3 e T4 para a circulação de volta. Esse mesmo transportador a gente vai ver depois que existe nas outras células que recebem também os hormônios T3 e T4. Nós temos aqui a disposição do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi todo aqui. E o transporte dessas bolinhas aqui que é feito a tireoglobulina. Espera aí, corta essa parte. Logo aqui, no lado apical, a gente tem as tiroperoxidases, que são enzimas essenciais na formação do hormônio, que a gente vai ver que vai estar presente em quase todas as etapas da síntese. Temos aqui a tireoglobulina, que é uma proteína essencial para que haja esse aporte, essa conexão das tirosinas, e então elas possam ser iodadas e fazer todo o processo de síntese de T3 e T4. A gente tem os pseudopódios aqui, que é para fazer agarramento, vamos dizer assim, vamos fazer essa captação do hormônio e jogar para dentro da célula. E todo esse sistema aqui que eu vou explicar melhor para vocês depois como ocorre a síntese. Se a gente for dar uma olhada aqui na região assim, histológica em si mesmo, a gente pode ter aqui uma lâmina de tireoide. Dentro dessa lâmina a gente vai ver aqui toda a região do folículo. Vou marcar aqui para vocês. Esse folículo é toda essa região aqui que já mostrei uma vez a vocês. Então, como é que eles ficam bem aderidos, bem assim, dessa forma circular toda? São basicamente aquelas zonas de adesão e aquelas zonas dos desmossomos, que vai manter tanto a forma deles quanto manter eles bem unidos. Então é formado por esse cinturão de unicelular aqui. Unicelular não, quer dizer, que é um cinturão de uma célula apenas em cada folículo. A gente tem essa região aqui, que marquei um C, que é o coloide. Então aqui é a região apical e aqui seria a região basal, com toda essa região aqui de vasos, ó, que vai chegando para eles e emitindo toda o que vem, tudo vem na circulação aqui, nesses vasos. Fora isso, a gente tem aquela região das células paratireoides, que tem as células parafoliculares. Então,
Aqui onde está bem essa seta aqui marcada, em amarelo com preto, a gente vai ter a região das parafoliculares, que não tem a ver com a função da tireoide, mas que localizam por porventura na mesma região da tireoide. Então as células parafoliculares vão estar todas relacionadas com a homeostase do cálcio no nosso corpo. É importante a gente ter noção disso. Então, Gibson, quando que a célula recebe o estímulo do TSH, o que é que acontece geralmente? A gente vai ter um aumento da captação desse coloide, vai ter um aumento da função tireoidiana, a gente vai ter todo esse aumento da vascularização aqui ao redor, então vai ter todo um estímulo à hiperproliferação dentro da célula tireoide. Beleza, isso é na presença do TSH. E na diminuição dele ocorre todo o contrário, como a lógica indica, né? Voltando para a aula, a gente vai ter uma pergunta: por que acumular coloide? Qual a intenção minha de acumular esse coloide? Basicamente, quando a gente vai ter uma deficiência do hormônio tireoidiano, esse coloide te permite que a tua tireoide produza hormônios, ainda que a deficiência de iodo, deficiência de qualquer coisa venha acometer, mas durante algumas semanas, até talvez alguns meses, você possa ter um aporte ainda suficiente para te nutrir com os hormônios tireoidianos. Então, eu acumulo aquele coloide ali, acumulo os nutrientes necessários para a síntese do hormônio tireoidiano, e caso você venha a ter alguma deficiência, ele te mantém assim, na homeostase por algumas semanas, até alguns meses talvez. Então, essa é a função de acumular coloide, é eu ter essa estrutura bem resguardada, porque vocês viram que ele faz parte do crescimento, desenvolvimento e metabolismo do nosso corpo humano. Então, se eu tenho uma deficiência e rapidamente eu não consigo responder ou me adaptar a essa deficiência, então eu vou ter toda uma disfunção orgânica no meu corpo. Então, agora vamos lá à síntese dos hormônios tireoidianos. Como é que ocorre essa síntese? Primariamente, a gente tem que entender que o iodo é essencial à síntese, e a ingestão diária recomendada dele é de 150 microgramas por dia. Então a gente pergunta assim, por que a falta de iodo pode levar ao bócio? Se eu tenho uma falta de iodo, essa falta de iodo perdura, então eu vou ter uma diminuição dos hormônios tireoidianos. A diminuição desses hormônios tireoidianos, a gente vai ter o quê? Vai ter uma deficiência no feedback lá em cima. Então eu vou ter um aumento do feedback positivo para aumento do TSH, e esse TSH vai estimular a hiperproliferação na minha tireoide, que vai fazer com que ela aumente. E a gente tem aqui um caso de que o que é cretinismo? Cretinismo é uma deficiência chamada de um hipotireoidismo da criança, que vai levar a uma deficiência no desenvolvimento neurológico dessa criança. Então ela vai ter esse atraso, esse retardo mental no seu desenvolvimento, graças a uma deficiência de hormônio tireoidiano durante a gravidez e após a criança nascer também.